Você vai se lembrar dos temas de hoje, a palavra da salvação e o tema antropológico, vigor pela palavra. A ideia aqui, irmãos, é que nós nos voltemos uma vez mais para a palavra de Deus. A palavra de Deus é lida, é pregada, ela é expressa de forma concreta na ceia do Senhor, mas isso não significa que nós já temos aprendido a amar a palavra e a crescer na palavra. E nós temos usei semana passada e vou fazê-lo hoje de novo, a carta aos Hebreus. Eu quase falo a carta de Paulo aos Hebreus, que a minha tendência é essa, né? É nessa direção mesmo. Mas a carta aos Hebreus, ela é um livro no Novo Testamento que apresenta o Senhor Jesus de uma forma que nenhum outro livro, como nenhuma outra carta, apresenta. Ele é o grande sumo sacerdote. Ela menciona que ele é rei, que ele é profeta, mas principalmente ele é um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E o tema principal dela, se você quiser resumir numa expressão curta, é a supremacia de Cristo. Assim como em Colossenses você tem a suficiência de Cristo posta ali de forma bastante ampla, na carta aos Hebreus você tem a supremacia de Cristo. O autor começa dizendo que Cristo é superior aos anjos, prossegue dizendo que ele é superior a Moisés, que ele é superior ao sacerdócio levítico, que ele é superior à antiga aliança, porque ele é ministro de uma aliança superior, que é a nova aliança. E no meio disso tudo, ele faz 5 grandes declarações que nós convencionamos chamar de 5 textos de advertência. Essas advertências são severas, elas são graves, elas são compostas em tons contundentes, porque o autor de Hebreus está preocupado com um rebanho que não está progredindo, esse é o ponto, não está crescendo, não está caminhando e se desenvolvendo. E ele não vê isso como algo a respeito do que nós poderíamos pensar, lá no devido tempo vai acontecer. Vamos continuar tentando. Não, ele diz o seguinte: você corre grande perigo de apostasia. Você corre grande perigo de se desviar do cristianismo, da fé cristã. De retornar talvez a uma aliança inferior ou buscar outros modos de salvação que não vão salvar. De repente se revela que você não é cristão. De repente se revela que você é um cristão tão fraco, embora seja um verdadeiro cristão, que está perigando na beira de um abismo e que se torna pedra de tropeço e que se torna alguém que não é útil na igreja local e não é útil nas mãos de Deus para pregar o evangelho. Ele é muito severo, ele é muito grave. E tem sido dito que aquele que é o autor de Hebreus é um pastor. Acima de tudo, ele é um pastor. Ele tem preocupações pastorais. Por isso se diz que a carta é uma carta pastoral ou um sermão em forma de epístola. Eu quero que você tenha tudo isso em mente. Nós vamos trabalhar no capítulo 2, os primeiros 4 versículos apenas. E o que acontece nesse capítulo é o seguinte: ele acabou de demonstrar que Jesus é superior aos anjos. Isso porque os hebreus, eles tinham os anjos em alta conta. Eles achavam que a lei foi dada por intermédio de anjos, quando Moisés estava lá no Sinai. E anjos acabaram ocupando, no judaísmo do 2º século, e depois disso também, um papel muito importante. Ao ponto de, às vezes, as pessoas darem mais importância a isso. Isso acontece na igreja evangélica hoje, irmãos. Às vezes você vai ver gente ficando muito mais atenta, a atenção se desperta, a pessoa que estava meio dormindo no culto, ela acorda, ela arregala os olhos quando um pregador começa a falar de anjos presentes no culto. Mais do que quando as verdades a respeito de Cristo Jesus são expostas. Isso acontecia com os judeus. Então ele abre a carta dizendo assim: Cristo é superior aos anjos. Quem são os anjos? No último versículo do capítulo 1, ele diz: não são eles espíritos ministradores enviados para serviço para aqueles que hão de herdar a salvação? É uma pergunta retórica. É isso que eles são. Só. O Filho é superior. O Filho é aquele que é enviado de Deus para administrar, para mediar uma nova aliança. Posto isso,
E antes de entrar em toda a argumentação sobre como Cristo é superior ao sacerdócio levítico, a Moisés, e enfim, à antiga aliança, ele faz uma advertência. Esse é o primeiro texto de advertência, que é o capítulo 2, versículos de 1 a 4, que é o que a gente vai ler agora. O tema da nossa mensagem é o perigo da falta de zelo com a palavra. De novo, pastor? Sobre a Bíblia de novo? Vamos falar de novo. E se alguém aqui, eu não creio nisso, mas se alguém aqui ficou meio desanimado com a temática, eu talvez possa encorajar você lembrando de que alguns irmãos nossos ficariam horas e horas, literalmente, se aparecesse um pregador lá, capaz de abrir a Bíblia e expor as Escrituras para eles. Olha, eu vim aqui falar sobre a palavra de Deus. Quando terminasse, eles iam falar, não, porque acabou. Você está falando só há 5 horas. Continua. Eu não estou falando em tese, não. Eu estou falando do testemunho de amigos meus que já estiveram em países assim, onde a perseguição é bem intensa. Um especificamente, que é um pastor americano, que já pregou para nós aqui, inclusive. Ele contou certa vez, ele estava dizendo que ele foi à China, e em algum lugar da China lá, alguns pastores disseram, você poderia falar para um grupo de pastores, mas tem que ser assim e assado. Essa é a expressão que a gente usa para dizer, tem que ser certas coisas para fazer. Ele foi. Então, puseram lá num carro, ele foi até algum lugar e disse, olha, você entra na casa e fica lá dentro. Você não aparece nem na janela, porque todo mundo vai perceber se houver um ocidental aqui nesse lugar, que não é uma cidade grande, não é uma cidade turística, né? E ele fez isso. E ali se reuniu um grupo de muitos pastores, numa casa se reuniu. E aí foi dada a palavra a ele, um camarada preparado, um homem preparado, um pastor experiente, então falou com eles, falou durante muito tempo. E depois de ter falado muito tempo, já cansado, inclusive, da viagem e outras coisas assim, tendo que no dia seguinte falar novamente para eles, ele foi se recolher. Oraram e ele subiu. E daqui a pouco ele está ouvindo um barulho assim. O barulho o que era? Ele foi investigar o que era. Aqueles homens estavam em oração. Já era muito tarde da noite, e eles continuavam em oração. Eles estavam em oração. O que eu estou falando aqui não é para dizer que eles são mais consagrados que você, não. É para você perceber que, de repente, quando nos é tirada a palavra de Deus, a gente começa a valorizar realmente. Que essas pessoas, que talvez já tivessem muito amor pelas Escrituras, né, antes daquela situação acontecer, elas agora percebem como que elas ainda mais precisam da palavra de Deus. E têm prazer em ficar horas e horas. Um missionário do qual participamos do seu sustento, logo que eu cheguei aqui na igreja, ele trabalhava na África do Sul, ele contou que, pregando aqui, ele contou que em alguns lugares na África onde ele foi, tinha uma igreja que ficava lá durante horas. Não se esperava que ele pregasse menos de 2 horas, 3 horas. E é interessante, porque havia diáconos na igreja. E os diáconos ficavam assim, como estão os irmãos ali na porta. A ideia é bem interessante. E eles ficavam com umas lanças assim, na porta. E quando eles viam que alguém começava a ficar meio assim, eles iam lá e cutucavam a pessoa. Acorda! Acorda, a palavra está pregada. O sujeito podia estar cansado, não é que ele não tivesse interesse, talvez estivesse muito cansado. Né? Geralmente isso implica em caminhadas de vários quilômetros para chegar ali, a pessoa está cansada, já acordou muito cedo, mas não tem essa moleza não. Né? De repente, Rodrigo, a gente pode pensar... Vou lembrar. O que eu quero colocar aqui, irmãos, é que nunca é demais para um crente verdadeiro ouvir da necessidade que ele tem da palavra de Deus. E é isso que o autor faz aqui. Então é muito interessante que logo depois de dar o primeiro aviso, olha, Cristo é superior aos anjos, a primeira advertência que ele dá se volta para a palavra de Deus. E o texto então diz o seguinte, Hebreus 2, de 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação?
Esta, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Essa é a palavra de Deus. Amém. Irmãos, C.S. Lewis, no seu clássico Cristianismo Puro e Simples, escreve em algum momento o seguinte: temos de nos recordar, e aqui eu estou fazendo a citação, temos de nos recordar continuamente das coisas em que acreditamos. Nem essa crença, nem nenhuma outra podem permanecer vivas automaticamente em nossa mente. Têm de ser alimentadas. Aliás, se examinarmos um grupo de 100 pessoas que perderam a fé no cristianismo, me pergunto, quantas delas o terão abandonado ao cristianismo após terem sido convencidas por uma argumentação honesta? Não é verdade que a maior parte das pessoas simplesmente se afasta como que levada pela correnteza? Pense bem, quantas pessoas você conhece, se você conhece alguém que se afastou da fé cristã, que se afastou porque alguém convenceu honestamente, com um argumento irrespondível, de que a fé cristã, de que o cristianismo é falso. Um autor escrevendo um livro de apologética, intitulado As Quatro Maiores Seitas no Ambiente Americano, na introdução ele coloca uma coisa interessante que eu constatei. Ele diz: ninguém vai para essas seitas, ninguém sai de uma igreja evangélica e vai para essas seitas porque é convencido da verdade daquelas seitas. Geralmente o que você vai encontrar é que a pessoa vai lá e ela é bem recebida. Ela é acolhida. Ela chega lá e é bem recebida. Não, vem aqui, você quer um estudo bíblico? Nós vamos na sua casa fazer. E não é o pastor que faz isso, não. Então, os membros, aí eles vão lá e fazem realmente o estudo. Aí tem crente até que começa a pensar bobagem. Ele pensa que o que ganha pessoas para Cristo é acolhimento. Não, irmãos, o acolhimento é importante. Receber pessoas é importante. E não é só porque a gente precisa ser educado, obviamente. É porque pessoas chegam, às vezes, quebradas. Pessoas chegam doloridas. Pessoas chegam enganadas por diversas teorias, falsas religiões, filosofias, ideologias. Você precisa receber essas pessoas, sim. Mas não é isso que transforma um pecador em um cristão. Não é isso que torna um pecador perdido em um pecador redimido e salvo pelo Senhor Jesus. Só o Evangelho faz isso. Só o Evangelho salva. Só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz Paulo aos Romanos. Então, realmente, as pessoas, eu nunca encontrei alguém, que as pessoas falam, eu me lembro de uma pessoa, testemunho de Jeová, que tinha sido da Igreja Batista. E numa conversa com minha mãe, essa pessoa falou: os crentes ficam lá na igreja, ficam lendo aquela revistinha e tal, né, lá na frente. Eu não sei, a escola dominical dele devia ser muito ruim, né? Devia ser mal feita, né? E acontece, infelizmente acontece isso. Mas aí esses testemunhos de Jeová apareceram, bateram lá em casa. Você quer estudar a Bíblia? Quero. Pronto, começou a receber. E eles vão, e me deram um livro, e me deram revista. Pronto, eu fui acolhida, eu fui recebida. Mas não significa que vai entrar no céu. Então, Lewis é bastante perspicaz aqui quando ele diz assim, quando ele diz isso. Não, o que acontece é o seguinte: a esmagadora maioria, se não todos, que abandonam o cristianismo são pessoas que simplesmente se afastaram como que levados pela correnteza. O autor começa a sua colocação aqui nos versículos 1 e 2, principalmente no verso 1, ele fala duas coisas que são importantes. A primeira delas é preste atenção. A segunda delas é não seja levado pela correnteza. No versículo 1 ele diz: por essa razão importa que nos apeguemos. Algumas traduções colocam importa que prestemos atenção. A NVI usa essa expressão. E o termo usado aqui pelo autor, o termo grego usado, é um termo náutico. É um termo que tem o significado de manter-se no curso, o barco se mantém no curso,
ou era usado também para prender um barco a uma âncora. Então, se ele está navegando, ele se mantém no curso. Se ele está parado, ele fundeia uma âncora, ele está preso ali. É isso que é usado aqui. Ele acabou significando se apegue ou preste atenção. Em vários textos do Novo Testamento, essa expressão é usada para dizer preste atenção. Preste atenção. Ele está falando que o que vai ser dito aqui é muito importante. E aí ele continua, né? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, a palavra de Deus, é isso que ele está falando aqui. Não pense que ele está falando de discurso oral, ele está falando das profecias do Antigo Testamento, e ele está falando agora da palavra que Cristo trouxe, que nesse período aqui está sendo registrada pelos seus apóstolos. É o Evangelho e os desdobramentos do Evangelho. É isso que é a palavra ouvida. Isso vai ficar claro nos versículos 3 e 4, porque ele está falando daquilo que Jesus falou, o Senhor, e daquilo que foi confirmado pelos seus apóstolos. Nós vamos chegar no verso 3 e 4. Mas aqui você já sabe do que ele está falando. Ele está falando do Evangelho. E aí está dizendo, por esta razão importa, é necessário, é importante. Os autores bíblicos não usam palavras apenas para criar estilo, eles usam palavras para implorar, para rogar, para dizer acorda, para dizer preste atenção. Isso não é sem importância, isso não é alguma coisa que você pode deixar para depois. Isso não é uma coisa que você primeiro vai resolver se casa ou se não casa. Isso não é uma coisa que primeiro você vai resolver se continua casado ou se separa. Isso não é uma coisa que primeiro você vai resolver tem filho ou não tem filho. Isso não é uma coisa para você primeiro colocar no primeiro lugar lá os seus relacionamentos. Quando eu conseguir resolver isso, eu vou começar a prestar atenção nessas coisas. Está dizendo não, por essa razão, porque Cristo é superior aos anjos, porque Cristo tem um nome superior a eles, porque Cristo é superior a tudo que eu ainda vou mostrar. Não importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. E aí ele usa um outro termo náutico também. Para que delas jamais nos desviemos. A palavrinha que ele usa aqui aparece só essa vez no Novo Testamento e ela significa ficar à deriva. Você já esteve num barco à deriva? Eu estava voltando de visitar uma tribo, eu e minha esposa estávamos voltando num barco lá com o pastor José Carlos, num rio, durante a noite. É muito gostoso você dormir num barco, numa rede durante a noite, com uma lua cheia que estava lá, olha só que maravilha. Daqui a pouco um barulho, eu ouço uma correria. E se você está num barco e você ouve uma correria, barco é igual igreja, irmão. Você não fica assim, alguém está fazendo alguma coisa, né? Alguém vai dar um jeito nisso. Eu imediatamente saí dali e fui lá ver o que era. O motor quebrou o eixo do motor. Imediatamente o que acontece? Você fica à deriva. E ficar à deriva significa você não fica parado. Você perigosamente começa a ser jogado para uma ou outra margem, para uma pedra ou para qualquer coisa que esteja ali no rio. Aí nós corremos lá e, por sorte, uma palavra muito calvinista, um irmão nosso tinha levado um motor, eles chamam de rabeta, que era exatamente igual ao do barco, só que muito menos potente. Ele tinha levado porque aí ele lá pegou, enquanto a gente foi fazer o trabalho, esse irmão foi para pescar. Então ele tinha lá uma canoa, botou a rabeta lá na canoa, aquele motorzinho com um eixo comprido, uma hélicezinha pequena, porque não se está interessado em velocidade, está se interessado em constância, né? E em potência, né? Devagar e sempre, não é? E aí, esse motor estava no barco. O que a gente fez? A gente juntou, os homens estavam ali, nós levantamos aquele motor pesado e colocamos o outro motor pequenininho. Colocou lá e ligou. Enquanto isso, a margem está chegando, Então foi muito rápido, né? Colocamos aí, ligou o motor. Aí pronto, já tem navegabilidade, já conseguimos navegar o barco. Posso voltar para a minha rede. E foi aquele motorzinho lá, só que Deus estava nos abençoando já em tudo, porque nós subimos quase umas 20 horas contra a correnteza, só que agora a gente estava voltando a favor da correnteza. Então, o motorzinho, que era fraquinho, não foi tão ruim assim, porque a gente estava com o rio, mas agora a gente conseguia navegar. Agora a gente não se desviava do curso, agora a gente não ficava à deriva.
para que delas jamais nos desviemos. O ponto aqui, irmãos, é que você não precisa trair Jesus ou renunciar à fé, como a gente pensa. Basta não prestar atenção, basta se deixar levar pela correnteza. Em algumas igrejas que eu já preguei e dei estudo, principalmente quando a gente falava do martírio dos crentes, né? Mas pastor, será que se alguém entrasse por aquela porta com metralhadora e colocasse lá, você vai negar a Cristo para viver ou não? O que eu faria? Peraí, irmão, volta um pouquinho antes, porque não é preciso isso. Não precisa você esperar alguém, não. Basta que você se desvie, basta que você se deixe levar, basta que você não dê atenção à palavra de Deus. Está preocupado em negar a fé porque alguém vai te ameaçar a sua vida? Enquanto isso, o tempo de entretenimento toma o tempo da palavra de Deus, o tempo das atividades que você quer fazer, da sua carreira, do seu trabalho. Toma o tempo da palavra de Deus, da oração, e você começa a se desviar. Não é preciso trair Jesus, não. Basta você se deixar levar. Há duas atitudes que constituem dois grandes perigos na nossa cultura, irmãos. Uma é o relativismo, é aquela falta de precisão. Precisa ser tão assim, não é? Para quê? Não precisa. Também não é assim, né? Nós falamos questões de doutrinas, principalmente doutrinas que tocam a vida da igreja local. Mas pastor, tem que ser assim mesmo? Será que não? E aí pronto, você vai. É aquela aberturinha. Lembra como é que acontece um desvio numa embarcação? Ela não precisa estar aqui, de repente ela faz isso, num ângulo de 90 graus, e está indo para o caminho errado. Não, só precisa fazer isso, um grauzinho só. E à medida que o tempo vai passando, que a distância vai passando, o que acontece? Você está completamente fora do rumo. Começa por ali. Lembra da controvérsia do declínio, na época de Charles Spurgeon, na Inglaterra? Já falei algumas vezes, espero que agora você já tenha em mente. Senhor Spurgeon, foi uma tempestade em copo d'água. Aquele pastor, aquele professor de seminário, aquele irmão, só fez uma afirmação assim. Não é o que a gente tem falado até aqui, nós temos pensado um pouco, mas o que ele falou é até interessante de se analisar, e Spurgeon está dizendo, olha, você vai se afastar do evangelho, e à medida que você faz isso, você não permanece no mesmo nível, você começa a decair, o declínio começa. Eu sempre termino isso dizendo, visite a Inglaterra. Visite a Europa, visite as igrejas que antes estavam lá com 10 mil pessoas. Um professor de seminário meu, na época do meu seminário, ele disse, estive numa igreja na Alemanha. Ela tinha lugar para 10 mil pessoas. Estava lá numa reunião de oração, num culto, tinha 15 pessoas. 15 pessoas. Não era 150 não, que já seria um problema, né? Imagina, 10 mil, 150. Não, umas 15 pessoas assim. E ainda estava lá, se é que ainda está, eu não sei, em lugares que simplesmente foram vendidos, viraram outra coisa. Spurgeon estava certo. O autor de Hebreus está certo. O outro grande perigo é a falta de vigilância, é ignorar os avisos, o que é sinal de insensatez. Temos um ex-membro dessa igreja que é um excelente nadador, gosta de nadar muito e ele nada muito bem, mas um dia ele estava lá em Recife, e aí pulou na água, e foi nadando. E você sabe que, se você já esteve em alguma praia em Recife, você sabe que tem um monte de placa lá dizendo tubarão. Aqui tem tubarão. Escuta, eu não sei se você percebeu, mas tubarões moram no mar, né? Tá lá, as placas lá. E ele foi nadando. E quando você passa de uma faixa onde estão os recifes, que é onde geralmente ficam, né? Você está se exposto a que eles confundam você com alguma iguaria, embora eles não apreciem carne humana. Mas como diz a minha esposa, vai que o tubarão não leu esse livro que diz que ele não gosta de carne humana. E está ele lá, ele passou ali, a esposa dele com alguns amigos viram isso, estavam longe, e aí fizeram sinal para ele, volta. Ele estava ignorando os avisos, colocando em risco. Só que ele entendeu que eles estavam dando tchauzinho, ele ficou de lá. Não aconteceu nada, ele está inteiro até hoje. Está inteiro até hoje. Mas ignorar avisos é falta de sabedoria, é sinal de insensatez. O autor está dizendo aqui, importa que nos apeguemos, ou importa que nós prestemos atenção.
que a gente se mantenha no curso, que a gente fique firme na âncora, para que a gente não se desvie, para que a gente não fique à deriva. E esses dois perigos, o relativismo da nossa época e essa falta de importância com a vigilância, nós às vezes permitimos que isso nos contamine. Você veja só, preparando a gente já para os versos, e a próxima parte é esses versos perturbadores, que são o verso 2 e a primeira parte do verso 3, são muito perturbadores. Preparando-nos para isso, pense em dois textos bíblicos. Um é muito conhecido, muito considerado. Os dois falam de discipulado. João 13:35, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. O quê? Se tiverem... Bora, gente, fala. Gente, a gente está cheio de visitantes aqui, vocês estão passando vergonha? Como é que é? Se amar uns aos outros. Se tiverem, na nossa versão, se tiverem amor uns aos outros. Mas será que a gente se lembra de João 8, 31 e 32? O final a gente conhece. Conhecereis a verdade, né? Verdade vos libertará. Mas e o começo? A disputa de Jesus com os judeus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Porque sim, tinha uns judeus que haviam crido nele, mas que de vez em quando voltavam atrás. E aí, ele também fala de discipulado. Vocês são verdadeiramente meus discípulos. Só que antes ele coloca uma sentença. E não tem nada a ver com amar uns aos outros. Tem a ver com se vocês, também é uma condicional, né? Se vocês se amarem, se vocês amarem uns aos outros, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, que vocês têm a ver comigo, que vocês me seguem, que vocês seguem os meus ensinamentos e o meu modo de vida. Mas também, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Nós temos dois versículos falando sobre discipulado. Um fala sobre amor, todo mundo lembra disso. Porque todos nós gostamos de uma religião de amor. Muita gente em igreja está falando isso hoje, principalmente nessa época de cancelamento, nessa época de falta de firmeza, onde há relativismo, nessa época de falta de vigilância, falta de zelo. Tem muita gente nas igrejas dizendo que as pessoas precisam é amor. Parece aquela música, né? Eu não me lembro se é dos Beatles. Tudo que precisamos é amor. All we need is love. É isso. Não é. Não é só isso. Não existe essa religião de amor só. Até porque amor aqui, ele é geralmente uma palavra esvaziada do seu sentido bíblico e no qual se coloca outro sentido qualquer. Então guarde isso. O Senhor Jesus disse, não é questão só de amor, não. Se vocês permanecerem na minha palavra, aí vocês são verdadeiramente meus discípulos. Aí vocês são. E aí vem os perturbadores, versos 2 e a primeira parte do versos 3. Por quê? E aí vem o aviso, a advertência. Porque se a palavra falada por meio de anjos, ele tinha acabado de falar como Jesus é superior aos anjos, se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Você percebe o que está acontecendo aqui? Ele tinha acabado de falar sobre os anjos. Os judeus pensavam, anjos são importantes, anjos trouxeram a lei para Moisés e tal. Anjos trabalham para nós, tá? Se a palavra falada por meio deles, que era inferior, no sentido de que ela expressava a antiga aliança, ela era inferior. Os anjos não eram mediadores de aliança. Os mediadores eram seres humanos. Eram Adão, Noé, Abraão, Davi, Moisés, Davi. Mas agora vem o filho. O filho é mediador de uma superior aliança. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, olha, se aquela aliança inferior devia ser levada a sério, e prestem atenção no que aconteceu com aqueles que não levaram essa aliança a sério, quanto mais a superior nova aliança.
Aí a gente lembra, por exemplo, aqui, lembra de Coré, Datã e Abirão? Aqueles três que disseram, por que só Moisés? Por que não nós também? O que aconteceu com eles? A terra se abriu e eles... Lembra de Nadab e Abiú? Mas, gente, aquela é uma aliança inferior. Aquela não é uma aliança trazida e mediada por Jesus, o Filho, aquele que trouxe à tona, como diz o apóstolo, ele trouxe a vida. Ele trouxe o Evangelho. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Sacerdotes, filhos de Arão, chegaram diante do altar do Senhor com fogo estranho. O que aconteceu com eles? Foram pulverizados, por assim dizer, ali, na mesma hora. Você lembra e um caso que mais intriga muita gente, porque Coré, Datã e Abirão, não sei se você ia querer ficar junto com eles ali e gostar, ser amigo deles. Nadab e Abiú também não eram gente boa, vamos ser honestos aqui, né? Mas e Uzá? Lembra de Uzá? Uzá? E a arca do Senhor? A arca foi transportada fora da lei de Deus. A arca era para ser transportada por varais e sobre os ombros dos levitas. O que eles fizeram? Eles foram buscar a arca, Davi foi lá buscar a arca, e não houve ninguém que dissesse, não pode ser desse jeito. Não foi assim que a lei disse. Puseram num carro de boi. Certamente está muito mais seguro. Certamente aqui é uma área, né? Que vai preservar a arca, só que não foi. E no momento em que os bois lá deram uma resvalada qualquer, que a roda bateu em algum lugar, a arca começou a escorregar, e aí Uzá, cheio de boa intenção, Uzá querendo fazer algo de útil, Uzá algo dizendo algo tem que ser feito, ele vai lá e toca na arca para impedir que aquilo aconteça, e morre no mesmo instante. Essa é a antiga aliança, essa é a aliança inferior, essa não é a aliança trazida pelo Filho, ela foi dada por meio de anjos, conforme criam os judeus. Ela é inferior. E o que aconteceu? Você acha que deixou passar? Não. Essa aliança aí, ela vai ser superada por uma outra. Então não vamos ser tão exigentes assim. Deus podia ter dito isso, não é? Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o que diz aqui é o seguinte: porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aí a gente vem para a nova aliança. A gente vem para a religião do amor, né? A gente vem agora para o amor. E aí você ouve Jesus falando coisas do tipo assim, em João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. A gente gosta desse versículo, não é? Primeiro porque é a palavra de Deus. Segundo porque ele é verdade, é isso mesmo, o Senhor deu esse mandamento. Mas a gente esquece, por exemplo, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte a gente gosta de lembrar só das bem-aventuranças, né? Mas e a parte do ouviste o que foi dito? Ou vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Não, Senhor, deixa eu dizer para vocês, é o Senhor Jesus na nova aliança, se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. Não matarás, Senhor, eu tirar a vida de... Não. Deixa eu dizer para vocês, deixa eu atualizar vocês. Se é alguém que atualizou a Bíblia, foi Jesus. Só que sem contradizê-la, sem tirar o que estava lá, apenas dando o real significado que tinha sido ignorado por muita gente, que circuncidava o corpo, mas não circuncidava o coração. Por isso era capaz de dizer, Senhor, eu nunca construí uma imagem de escultura, eu nunca adulterei, nunca fui procurar uma pessoa que não fosse meu cônjuge, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca nem machuquei uma pessoa, quanto mais tirar a vida daquela pessoa. Jesus diz, se você se enfurece contra o seu irmão, e se você o ofende, você já o matou, você já se torna réu do inferno. Essa é a nova aliança, é o mesmo sujeito que falou que um novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros como eu amei vocês. Não tem como ter essa religião fraca, frouxa do amor. Esse não é o amor conforme está nas Escrituras. Como disse um comentarista, é fácil lavar as suas mãos. Não é fácil? É fácil. Tinha todas aquelas
aqueles rituais de lavagem, de purificação, não é? Os fariseus, eles não comiam sem lavar as mãos. Ia lá 7 vezes, dependendo do grau dele de dedicação, fazer bem ostensivamente, todo mundo vê, né? Lavando as mãos e tal, fazer aquele negócio. Isso é fácil. Não entrar na casa de um gentio, de um não-judeu, isso é fácil. Mas diz esse comentarista, contudo, purificar o coração da ira, da malícia e do interesse próprio é questão completamente diferente. É por isso que as pessoas se apegam mais a uma religião legalista, irmãos. Se eu começar legalismo aqui, os irmãos agora vão ter que vir todo mundo com uma roupa de uma cor, porque isso vai nos aproximar mais do Senhor dos céus. Imaginou? Se eu consigo convencer os irmãos, olha, todo mundo aqui, domingo que vem, com uma roupa de listras pretas e vermelhas, assim. Esquece. Às vezes eu não resisto. Mas há seitas, há lugares, há religiões, há lugares em que você vai ver as pessoas fazendo exatamente isso. Você tem que fazer aquele tipo de jejum, você tem que orar desse jeito tantas vezes e tal. As pessoas se apegam a isso porque isso é fácil. Não pense que essa pessoa é muito consagrada. Não, isso é fácil. Agora, você purificar o coração da ira, purificar o coração da malícia, purificar o coração do interesse próprio, colocar outra pessoa na sua frente, aí é outro negócio. Isso é o amor que Jesus está falando. Esse é o amor. Esse amor se volta para mim para dizer assim, eu tenho que eliminar a malícia, eu tenho que eliminar a ira, eu tenho que eliminar meus interesses próprios, eu tenho que colocar os outros acima de mim, aí já fica difícil. Por isso, esse aviso. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Meu irmão, a cerca, ela não foi abaixada, ela foi levantada. Não se tornou mais fácil, se tornou impossível. É por isso que é graça e somente graça. Não se trata de fazer algumas coisas, se trata da gente trabalhar com o nosso coração pecaminoso, o que a gente não consegue. Jeremias continua ecoando e deve ecoar nas nossas mentes. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta está no verso seguinte: eu, o Senhor, provo os corações. E assim ele vai para a última parte, o Senhor e seus apóstolos. 3b, segunda parte do versículo 3 e o verso 4. Esta salvação, esta tão grande salvação, da qual a gente não vai escapar se a gente não levar a sério, não tem escapamento, não tem escape, não tem saída. Você está achando que vai sair? Não, ele é amor. E a gente transforma Deus naquele velho barbudo, que é uma espécie de Papai Noel cósmico. Isso não existe. Não conseguimos domesticar Deus. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Esta salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, esse é o primeiro motivo para você levar a sério o negócio, ela foi trazida pelo Senhor. Ela não foi trazida por anjos, ela não foi mediada por Moisés, nem por Abraão antes dele, nem por Davi depois dele. Ela foi mediada pelo Filho, que é superior aos anjos e superior a todos os outros. Cristo é supremo, Cristo é superior. Então, quando vem Jesus, você não deve olhar, Jesus veio, acabou aquela lei. Ainda tem muita gente em igreja evangélica, irmão, que pensa que o tempo do Antigo Testamento, da Antiga Igreja, é o tempo da lei. Como se alguém pudesse ser salvo pela lei. A lei nunca foi dada com intenção de salvar ninguém. E aquele não foi o tempo da lei, aquele foi tempo de graça. A lei é graciosa, a lei é misericordiosa. Ela tem N dispositivos para livrar você da morte, mas ela não muda o seu coração. O que muda o seu coração é quando você crê na palavra de Deus. É o ato de crer na palavra de Deus, quando Deus diz, olha, ofereça isso, oferece aquilo, vai ao templo e faz isso. Não é o ritual, é Deus disse, eu faço, eu obedeço, eu confio nele. Que é a mesma coisa que eu e você fazemos com o Evangelho. Então essa tão grande salvação, ele qualifica tão grande, ela foi inicialmente anunciada pelo Senhor.
Só isso já deveria... Olha, quem vem agora é alguém muito superior a todos os que houveram antes. A todos os que houve antes. Todos aqueles que passaram são inferiores a esse. Então, o nível agora é outro. Você entendeu? Não é para a gente pensar assim, com Jesus é fácil, Jesus é amoroso. Não, sempre foi amoroso. Mas foi ele mesmo que disse. Você está pensando que se você... só porque você não cometeu o ato, você pensou, você olhou, desejou, você fez a ofensa, mas não foi lá e bateu. Você está achando que você está melhor, que você conseguiu escapar de alguma coisa? Não, você é réu do inferno. É isso que Jesus está dizendo. A cerca foi levantada, os padrões foram levantados, de modo que eu sou obrigado, à medida que eles são levantados, a olhar para cima e depender dele para tratar do meu coração, para que eu me apegue à verdade e não me desvie, não fique à deriva. Segundo, depois, o Senhor trouxe inicialmente, o Senhor anunciou, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Quem são esses que a ouviram? Ele qualifica, está no versículo 4. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. São os apóstolos de Jesus. Os apóstolos são fantásticos, os apóstolos bíblicos, né? A gente defende a tese de que apóstolo bom é apóstolo morto. Mas eu não estou incentivando você a matar ninguém, não. É só uma declaração de que todos os verdadeiros apóstolos morreram lá no primeiro século da era cristã. João foi o último apóstolo que morreu, pronto, acabou ali a era apostólica. E eles eram, se você pensar bem, a vida deles é fantástica. Primeiro porque você sabe que eles são pessoas comuns, pessoas como nós, pessoas sujeitas a uma série de dificuldades. Está narrado nas Escrituras os problemas que todos eles enfrentaram. Não é só Judas, não, né? Que realmente não era um verdadeiro apóstolo, que foi depois para o seu próprio caminho, né? Mas todos os outros, você vê os seus problemas, suas dificuldades, seus pecados, são narrados nas Escrituras. Mas depois que eles se tornam apóstolos de Cristo, testemunhas da ressurreição, Cristo lhes ensina, Cristo sobe aos céus e eles estão lá. Meus irmãos, vocês já viram a atitude deles? Uma das coisas que nos faz levar a sério o testemunho apostólico pode ser colocada da seguinte forma: qual apóstolo você conhece na Bíblia que ficou rico? Eles teimaram contra os judeus e depois contra os romanos que Cristo vivia. Eles teimaram contra as falsas religiões do maior império do mundo, que só Cristo salva. O que eles ganharam com isso? Eles ganharam perseguição, eles ganharam aprisionamento, eles ganharam marginalização, eles ganharam morte. Esse testemunho é vivo. Sim, Deus, através dele, manifestou o seu poder com sinais, prodígios, milagres, mas nunca foi na intenção de preservar a vida deles ou o conforto deles. Eles eram aquele paradoxo na mente das pessoas. Mas ele fez um morto ressuscitar. Paulo fez isso, Pedro fez isso. E você pode alistar milagres que os apóstolos fizeram ali, e curas e tal. Como é que ele está preso? Tem esse poder todo, mas não se livra disso. Eles eram testemunhas oculares do Cristo ressurreto e de todo o ensino de Jesus. E eles não tinham nenhuma outra intenção a não ser continuar pregando o Evangelho para que pecadores fossem salvos e Deus fosse glorificado. Nunca ficaram ricos, nunca tiveram influência política, apenas pregaram o Evangelho. Por isso o testemunho deles é importante. Por isso o autor de Hebreus cita aqui: inicialmente essa grande salvação foi trazida pelo Senhor, mas foi confirmada pelos seus apóstolos que a ouviram, e Deus testemunhou juntamente com esses apóstolos. O testemunho de Deus na vida dos apóstolos que faz essa diferença toda, né? Por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. E ele termina aqui, nesse momento, essa advertência. A advertência é: você acha que você vai escapar se você não atentar para a palavra que foi ouvida, a qual foi trazida pelo Senhor Jesus e que nos dá salvação? E eu termino citando Ronald Gray Barnhouse, que escreveu um livro chamado, 10 volumes, chamado Exposição das Doutrinas Bíblicas a partir da Carta aos Romanos. E ele escreve o seguinte em determinado lugar:
é a palavra de Deus que pode definir o cristão e dar-lhe forças para prevalecer sobre as velhas forças de viver a nova vida. As velhas forças que ainda estão lá lutando contra a gente, nosso pecado. Não pode ser feito de outro jeito. É a palavra de Deus. Você não conseguirá encontrar um único cristão na terra que se desenvolveu na força da sabedoria e testemunho do Senhor, que o tenha alcançado por qualquer outro modo, a não ser pelo estudo e meditação na palavra de Deus. Você entendeu? A palavra de Deus define o cristão. E você não vai achar nenhum cristão para o qual você vai poder apontar e dizer: esse homem ou essa mulher são maduros na fé, crescem em sabedoria diante de Deus, são instrumentos na mão de Deus. Você não vai encontrar nenhum que tenha conseguido chegar nesse ponto a partir de qualquer outra coisa. Sempre vai ser, e necessariamente só será, através do estudo e da meditação da palavra de Deus. Então atentemos para aquilo que diz o autor. Por essa razão, importa que nós nos apeguemos, que nós prestemos atenção, que nós nos prendamos como a uma âncora e nos mantenhamos nesse curso, com mais firmeza, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, para que não aconteça da gente ficar à deriva. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Nós vamos cantar após o cântico, a transmissão será encerrada e nós passaremos à celebração da ceia do Senhor. Louvado seja, Senhor, o teu grande nome, pela tua palavra que nos dá vida, Senhor. E através dela nós podemos ter uma vigorosa vida cristã. Senhor, são muitos os chamados, muitas as tentações, tentando atrair a nossa atenção para outra coisa. Dá que nós não ignoremos os avisos da tua palavra. Pelo contrário, concede que nós nos aproximemos de ti, sendo realmente povo do livro, Senhor. Homens e mulheres da Bíblia, homens e mulheres da tua palavra, Deus. Nós tenhamos a nossa vida saturada de ti, saturada de Cristo, saturada de todos os conceitos que estão na tua palavra, Senhor. Tu sabes, ó Deus, nós precisamos aprender cada vez mais sobre ti mesmo, sobre como Jesus nos salvou e como ele conduz a nossa vida, como o Espírito Santo trabalha em nós, como a igreja age, como ela é, quem ela é, o que ela faz. Precisamos saber cada vez mais da nossa segurança em Cristo Jesus através da justificação pela fé, da nossa condição de adotados na família de Deus, que o Senhor é o nosso Pai que nos leva à mesa da comunhão. Precisamos, Senhor Deus, saber que Satanás já está vencido, que as suas artimanhas não podem nos arrancar da tua mão. Precisamos saber, Senhor Deus, que a tua palavra necessariamente será pregada por homens e mulheres, por seres humanos e não por anjos, para que nós assumamos o nosso lugar na evangelização do mundo. Precisamos saber, Senhor Deus, da nossa segurança eterna em Cristo Jesus e, como diz o apóstolo Pedro, precisamos torná-la cada vez mais segura, mais firme, mais evidente através da nossa consagração e do nosso trabalho a Ti. Dá-nos a Tua bênção com relação a isso, Pai querido, e ajuda-nos. Concede-nos um amor maior pela Tua palavra, concede-nos zelo e dedicação, concede-nos vencer a indolência, a preguiça, o desejo por outras atividades, para que nos dediquemos à Tua palavra, Senhor. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém.